Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Este é o canal Tecendo uma Tese e hoje, dando a continuidade à série O que não esperar do seu orientador, vamos falar de mais um item que vai atuar em caráter preventivo na sua relação com o seu orientador, porque o que eu mais quero é que você tenha um bom relacionamento e consiga fazer a sua dissertação, a sua tese com qualidade. Bom, dando início no dia de hoje à série, o que não esperar do seu orientador? O que ele controle os seus prazos, né? Então, que ele controle os seus prazos de depósito, de qualificação, os seus prazos de entregas. Isso é algo que eu vejo que algumas pessoas, quando estão passando por mestrado, por doutorado, principalmente pessoas que vêm de um sistema de ensino, se assim posso dizer, em que não foi mediado, não foi trabalhado a autonomia desse aluno, desse discente. Então, ele acaba gerando uma expectativa que logo em seguida é frustrada por esperar que o orientador, ele programe, ele oriente, ele acompanhe também os seus prazos, né? E por que não esperar? Eu vejo essa conversa do vídeo de hoje como uma possibilidade da gente também falar em cronogramas, né? Então, por que não esperar isso do seu orientador? Né? A primeira coisa, vamos retomar qual é o papel de orientação, né? Vamos retomar o que é combinado. É claro que as relações na academia, do modo como elas estão dispostas, elas são passíveis, sim, no dia de hoje, de crítica, porque o modo como a sociedade funciona, o modo como as relações hoje são pensadas, não acompanhou, a academia não acompanhou isso. Então, isso é um problema que a gente tem hoje. Mas, se a gente pensar no papel do orientador, no papel da orientadora, ele é um mediador entre você e a produção de conhecimento que você vai fazer, que será dado o nome de dissertação ou de tese. Então, ele nesse papel de mediador, ele tem como função discutir com você os conteúdos que você articula, né? A sua argumentação lógica, dedutiva, indutiva da sua dissertação ou tese. Né? Então, esse é o papel originário dele, né? Te acompanhar nessa viagem que você vai fazer teórica a despeito aí de algum conceito, de alguma teoria, a respeito de alguma questão empírica e como queira, assim por diante, a depender do seu tipo de pesquisa. Então, ele não tem esse papel, que seria um papel aí até de uma pessoa te monitorando, né? Seria um papel, assim, que eu costumo dizer, sem demagogia alguma, né? Seria um papel meio que de ficar aí te pagiando em relação a prazos, né? Então, isso abre uma brecha para a gente discutir autonomia na academia. A pós-graduação, mestrado, doutorado, ela é pensada para um sujeito autônomo. O modelo de stricto sensu é pensado para um sujeito autônomo. Se você não tem essa autonomia, está na hora de você adquirir, entendeu? Eu falo isso no sentido até de você se trabalhar, tá? Não no sentido punitivo, não é essa a minha finalidade, a minha intenção nesse vídeo. Mas é no sentido de você se trabalhar para isso. O que envolve a autonomia? A minha capacidade de tomar decisões e de fazer escolhas. Isso é autonomia. E a minha capacidade de assumir o ônus dessa escolha, de assumir tudo que tem a ver, tudo que irá decorrer dessa minha escolha. Então, eu não posso delegar isso para o meu orientador, para a minha orientadora, de modo algum, entendeu? Até porque, se ele começar a escolher por você, eu não falo com essa série de modo preventivo, o que você acha que pode acontecer? Qual o risco que você pode correr? Você pode correr o risco de abrir precedente para uma relação abusiva. Relações abusivas, elas têm a ver com a perca de autonomia de um dos agentes. Então, você não quer uma relação abusiva com seu orientador, com a sua orientadora, não é mesmo? Por isso que não delegue isso para ele, não delegue prazos, não delegue que ele faça esse trabalho de te pagiar em relação a isso, tá? E um outro ponto que eu gostaria de tocar, que é um subitem elencado a essa ideia de não esperar que ele controle,
muito da tua relação com o teu orientador, em alguns momentos, vai ser você cobrando ele te dar devolutiva, não ele te cobrando, entendeu? Isso acontece, né? Tem momentos que você precisa retomar, né? Tá, você leu meu texto, não leu? Há momentos, né? Como é que tá? Como é que eu tô na fila de orientação? Primeiro que ele não tem só você, o seu orientador, né? Ele tem aí pelas normas da CAPES de 6, no máximo 8 orientados, né? Ideal seria ter 6, né? Assim, com qualidade, digamos, entre mestres e doutores. Então, assim, imagina se teu orientador, tua orientadora, ficar pagiando todo mundo. Será que ele daria conta, ela daria conta, diante de tantos outros compromissos que o seu orientador tem? Né? Uma das partes da docência na pós-graduação é te orientar, mas existem outras atribuições também. Né? Então, isso é uma questão, né? Ele não tem nem como administrar isso, né? No modelo de pós-graduação que é pensado hoje. Outra questão, no início da sua dissertação, no início do seu mestrado, do seu doutorado, você provavelmente, para ingressar no programa, você fez um projeto de pesquisa. E nesse projeto de pesquisa, você fez o cronograma, é desejável que você tenha feito o cronograma de execução do que você está propondo no seu projeto de pesquisa. Então, um cronograma aí do seu tempo de mestrado ou doutorado, obedecendo aí os prazos estabelecidos pela CAPES, né? E se você quiser que eu fale sobre prazos, deixe seu comentário que eu falo no outro vídeo, tá bom? E você fez esse cronograma, apresentou o programa de pós-graduação, provavelmente para ingresso nele no programa e para apreciação do seu orientador, da sua orientadora, não fez? Pois então, gente, aquele cronograma, ele não é uma mera formalidade, né? Isso é uma coisa que eu vejo que as pessoas entendem muito mal esse cronograma. Cronograma é para ser seguido, entendeu? Ah, Catarina, mas eu tive adversidades no meu mestrado e no meu doutorado. Ok, eu sou experiência viva de adversidades, né? Eu planejei um doutorado de uma maneira, eu fui vítima aí de uma situação e mudou totalmente o modo como eu ia realizar o meu doutorado, certo? Águas passadas não movem moinhos, não é mesmo? O que você vai fazer? Você vai sentar e rever o seu cronograma, entendeu? Você não vai parar o seu doutorado, o seu mestrado, de forma alguma, mas você vai precisar rever esse cronograma, você vai precisar tomar decisões com base nisso, entendeu? Você vai precisar acordar mais cedo e dormir mais tarde, igual no vídeo passado que eu elenquei, vou deixar aqui em cima, dizendo como eu concilio trabalho e tese, né? Então, você vai precisar reajustar o seu cronograma para essa nova realidade. E uma coisa que você não pode perder de vista no seu mestrado e no seu doutorado, de modo algum. Os prazos, né? Então, geralmente é oferecido o prazo limite para você qualificar, que ele passa a contar a partir do momento de ingresso no seu doutorado, e o prazo limite para a sua defesa, né? Isso você não pode perder. Se você faz mestrado e doutorado numa universidade privada, geralmente a PUC oferece mestrado e doutorado, as católicas, a metodista, a Unisal é uma universidade privada que oferece programa de mestrado e doutorado, né? Algumas unidades, né? Então, tem algumas universidades privadas que oferecem mestrado e doutorado. O que vai acontecer se você passar do prazo, se você perder aí o fio condutor, né, da sua noção, da sua consciência temporal em relação ao seu mestrado, à sua tese? Numa privada, você vai perder sua bolsa, porque ela já vai ter dado prazo, e você vai ter que pagar, exatamente, você vai ter que pagar a mensalidade de mestrado e doutorado, o que é um valor totalmente inviável para a maioria da população que faz mestrado e doutorado, né? Se alguém tivesse que pagar mestrado e doutorado, mais da metade de quem faz mestrado e doutorado não faria, entendeu? Porque seria uma coisa somente para a classe média alta e para os ricos. É o modo como é pensado, o valor, o período, então você terá que pagar. E provavelmente muitos de vocês não terão condições, porque mais da metade da população que faz pós-graduação não tem dinheiro para pagar, não é da classe média alta ou rico. Então, é esse problema que você vai encontrar.
Se você faz uma universidade pública, você perde o seu doutorado, o seu mestrado inteiro, a não ser que você peça reingresso. Porém, reingresso significa que você vai ter que começar do zero, você vai ter que fazer tudo de novo, o que você não quer. Então, é melhor prevenir do que remediar, como eu sempre digo, não perca o olho dos prazos, não delegue isso para ninguém. Prazo é parte da sua vida como sujeito, é parte da sua construção de sujeito, da construção do seu eu, da sua identidade. Eu não posso deixar perder isso de vista, tendo formação em psicologia. Prazo se refere a você e não ao outro, entendeu? Então, isso ninguém administra. A sua vida, vamos combinar desde agora, sua vida você administra, ninguém administra a sua vida. Caso você queira que alguém administre sua vida, você vai abrir precedente para relacionamentos abusivos, entendeu? Então, é um cuidado que você precisa ter. E não gerar essa expectativa. Primeiro, se o seu orientador ele for uma pessoa que não tiver perfil de fazer abuso moral com o aluno, ele não vai nem assumir essa posição, gente. Se é um orientador saudável mentalmente, ele não vai assumir essa posição, porque é uma posição que não cabe a ele, não está na prescrição das atividades dele administrar, entendeu? Ele não vai ficar te cobrando, vai dar teu prazo e acabou, perdeu. Vai ter que pagar numa privada e vai perder o doutorado numa pública, tá? Eu que já passei pelo mestrado na privada e por um doutorado na USP, na universidade pública, meu orientador, minha orientadora atual, eles nunca sentaram para me cobrar prazo. Nunca, tá? E orientador que faz isso, fique de olho. Fique de olho. Porque pode, eu não estou dizendo que tem, tá bom? Coisa que eu falo que salvaria o mundo, né? Interpretação de texto e consciência de classe, consciência política e de classe. Isso salvaria o mundo, né? Então, assim, pode, se for um orientador que assuma isso, que tem a ver com a sua autonomia, pode ser que ele tenha tendências abusivas na relação. Então, fique de olho, não delegue sua vida para ninguém, tá bom? Eu espero ter ajudado nesse vídeo, eu espero ter contribuído aí com a sua jornada na pós-graduação. Um forte abraço, bons estudos e sucesso na sua pesquisa. Até o próximo vídeo.